Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de desfrutarmos da palavra do Senhor. Essa noite venha ser conosco, venha se dispensar a cada um de nós, venha abrir seu coração para nós, ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma conferência, que o Senhor fale conosco. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Nós louvamos ao Senhor por mais uma conferência de jovens. Esperamos que o Senhor possa dispensar muitas riquezas para dentro do espírito de cada um de nós nessa conferência. A proposta dessa conferência, o tema geral da conferência é transportados à glória. Vamos repetir comigo? Transportados à glória. Então, a partir de hoje à noite até domingo, o Senhor vai dispensar muita palavra, vai ter muito louvor, muita oração. E a proposta dessa conferência é fazer com que você eleve o seu nível espiritual, se aproxime mais um pouco da glória, que é aquilo que o Senhor quer dispensar para cada um de nós. Eu acredito, irmãos, que essa peça que foi apresentada aqui hoje à noite, com esse jovem correndo aqui na esteira, seja a experiência da grande maioria de vocês, da grande maioria aqui. É que no início você vai tendo uma vida tranquila, começa desde o serviço de criança, depois passa pelo serviço de adolescente, vai se tornando jovem, depois entra na universidade, depois começa a trabalhar, depois começa a ter afazeres em casa, aí vem o mundo com todo o sistema montado, e as pressões começam em cada vez mais, os jovens vão ficando sobrecarregados, cheios de pressão e sem tempo para buscar e servir ao Senhor. Então, foi isso que essa peça quis, foi a mensagem que essa peça, essa encenação, quis passar para cada um de nós essa noite. É que nós precisamos ter um viver equilibrado. No final vocês viram que entrou um ajudante representando o Senhor, e o propósito da entrada desse ajudante é nos manter em uma vida equilibrada. Ou seja, o jovem, o irmão, a irmã, vai ser necessário que ele trabalhe, vai ser necessário que ele estude, vai ser necessário ele servir ao Senhor, priorizar as coisas do Senhor. Não vamos ser pessoas desequilibradas. O que o Senhor quer conosco é fazer de nós pessoas equilibradas. Amém? Pessoas que estudam, mas pessoas que servem ao Senhor. Que trabalham, mas que servem ao Senhor. E que não se sobrecarrega com as propostas do mundo. Louvado seja o Senhor. O título da nossa mensagem é A Última Hora. Repitam comigo: A Última Hora. Quero iniciar essa conferência e essa mensagem dizendo que nós estamos vivendo realmente na última hora, nos últimos momentos que antecedem a volta do Senhor. Na parábola de Mateus 25, que nós vamos ler daqui a pouco, fala da história de um dia, desde o início da vida da igreja até o final, até a volta do Senhor. E aí fala que o dono da vinha, nós vamos ler depois que há um dono da vinha que sai para assalariar pessoas, trabalhadores, e começa desde de 9 da manhã até 5, 6 da tarde, ele sai chamando pessoas para a vinha. Isso significa dizer que muitos já passaram, muitos foram chamados, tiveram a sua oportunidade, serviram, contribuíram na vinha, serviram na obra de Deus. Em séculos passados, homens, mulheres, jovens, construíram uma história diante de Deus. Mas agora é a nossa vez. Amém?
Agora é a nossa vez. Há um tempo determinado para cada um de nós. Vou fazer uma pergunta agora para vocês. Se vocês conhecem no ciclo de amizade de vocês ou até na família, alguém com 70 anos de idade. Quem conhece alguém com 70 anos de idade, levante a mão, por favor. Bom número. Agora só levante a mão os que conhecem alguém com 80 anos. Agora levante a mão os que conhecem alguém com 90. Está diminuindo. Levante a mão agora os que conhecem alguém com 100 anos. E quem conhece alguém com 110 anos? E com 120? Ninguém. Então isso significa que cada um de nós tem um tempo. Agora é a nossa vez. Agora é o nosso tempo. Quem está vivo, dê um amém bem forte. Pois é, agora é a sua vez de servir o Senhor. É a vez de você construir a sua história diante do Senhor. E nós estamos vivendo nessa última hora, nos últimos momentos que antecedem a volta do Senhor, e esse tempo não é um tempo fácil. Nós estamos vivendo num tempo difícil. Cada cristão deve estar bem atento a todos os acontecimentos. Sabia disso? Nós precisamos estar atentos. Por exemplo, você precisa estar atentos a Israel, a história de Israel. Tem alguns acontecimentos da nação de Israel que é interessante. A nação de Israel, que é o povo terreno de Deus, essa nação foi totalmente destituída do seu território, não era conhecido como nação, foi totalmente dispersada, e em 1948, Israel passou a ser nação. E em 1967, Jerusalém foi reconquistada, que é a capital de Israel. Então, primeiro, reconhecido o país, depois a capital. E ainda está faltando um acontecimento em relação a Israel. É que o templo de Salomão seja reconstruído. Esses acontecimentos têm a ver com o tempo final, tem a ver com a volta do Senhor. O templo ainda não está sendo construído. Ainda em cima daquele morro onde era o templo de Salomão, tem uma basílica. Mas os judeus estão com todos os objetos, todos os materiais prontos. Então, quando se aproximar bastante, as portas da segunda vinda do Senhor, com a tecnologia que nós temos hoje, com a rapidez com que se constrói as coisas hoje, o templo também será reconstruído. Isso são indícios, são sinais da volta do Senhor. Mas não só Israel apresenta para nós sinais. O mundo em que nós vivemos, o mundo, a política mundial, o sistema mundial, a organização mundial, todos os países, isso também apontam para a volta do Senhor. Eu estava lendo no livro essa semana, e o irmão compartilhando que a América do Norte, os Estados Unidos, está cada vez mais isolado e a Europa está ganhando preeminência. Fora isso, quem assistiu à retrospectiva de 2019 viu que o mundo inteiro está atravessando conflitos. Até mesmo a América do Sul, nesses últimos anos, passou por diversos conflitos. Conflito na Argentina, conflito no Peru, conflito na Bolívia, conflito na Venezuela, problema sério na Venezuela. Então o mundo inteiro está vivendo um caos. O mundo inteiro está clamando por paz, por segurança. Existem até conselhos costurando acordos de paz no Oriente Médio e em outros lugares. Isso também são sinais da volta do Senhor. Outro sinal também é com relação à sociedade.
a transformação da sociedade. Princípios da sociedade positivos, princípios bíblicos, estão sendo totalmente extintos da sociedade. O que antes era errado, agora está se tornando certo, e não só isso, amparado por leis. Então, em tudo isso, nós vemos que o Senhor está dando sinais, e Satanás está preparando o ambiente para que o anticristo possa surgir. Esses dias eu estava pensando, como o homem está preso ao sistema. Há 10 anos atrás, as pessoas tinham dificuldade de se conectar à comunicação. As pessoas de mais idade não tinham e-mail, não possuíam telefone, smartphone. Hoje em dia, com o advento da internet, de todo o sistema montado para conectar as pessoas a um único sistema mundial, as pessoas de mais idade estão se conectando às informações. Pessoas de 60, 70, 80 anos agora têm Facebook, Instagram, e-mail. Aí tudo isso acessa através do smartphone. Então vai ficar muito fácil, quando o anticristo se levantar, vai ficar muito fácil para controlar a vida das pessoas. Vocês concordam comigo ou não? Você vê que as pessoas hoje em dia, a maioria delas, deixa eu ver se eu ando aqui, cadê o meu? A maioria das pessoas hoje anda com o celular assim na mão. As pessoas agora estão andando na rua como zumbi, tá? Não estou dizendo que o celular é do cão não, tá? Estou só dando um exemplo. Mas as pessoas assim, andam conectadas ao sistema. Às vezes tem 5, 6 pessoas sentadas numa mesa e cada um está conectado a um ponto diferente do globo terrestre. Elas estão presentes, mas não estão presentes. E para que você cadastre o seu smartphone, você precisa colocar um e-mail e tal. Tudo isso, irmão, mesmo que a gente use positivamente para pregar o Evangelho, mas nós sabemos que tudo isso já é um sistema que está sendo montado nesses últimos tempos, nessa última hora, para conectar as pessoas a essa terra. Então nós temos sinais com relação a Israel, nós temos sinais com relação à política mundial, nós temos sinais com relação à transformação da sociedade e nós temos sinais também dentro da vida cristã. Porque a palavra fala que nos últimos tempos, os tempos serão difíceis. Na última hora, tempos serão difíceis. Os homens serão egoístas, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais. Tudo isso são sinais de coisas que irão acontecer na preeminência da volta do Senhor. E a iniquidade está se alarmando de maneira desmedida. E a consciência de muitos filhos de Deus está cauterizada. E não só isso, o amor. Existe uma passagem na Bíblia, em Mateus capítulo 24, que diz assim, que o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Reflita comigo, esse é ou não é o cenário mundial que nós estamos vivendo? Todas essas coisas que eu relacionei aqui estão ou não acontecendo? Quem confirma que sim, dê um amém aí para mim. Amém. Agora a pergunta, para nós entrarmos de fato no conteúdo da mensagem é: e como está você diante de tudo isso? Você está atento ao que está acontecendo? E outra pergunta, como você está vivendo nos tempos atuais? Pergunta aí para o irmão do seu lado. Irmão, você está atento? Pergunta para ele, como você está vivendo
Porque não adianta só saber questões escatológicas de tudo que está acontecendo com Israel, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mundo cristão. A questão é, o que está acontecendo dentro de você? Ou seja, como você tem se posicionado diante de tudo isso? Irmão, essa conferência, Deus te trouxe aqui. Ele quer que você avance para um nível a mais. Amém? Quem quer avançar, dê um amém bem forte. Diante desse quadro tão negro, sabe qual é o primeiro sentimento que brota nessa mensagem? É que nós estamos sendo despertados. Fala para o irmão do seu lado, irmão, desperte. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Versículos 1 em diante diz assim: porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a vinha, ou para a sua plantação. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Agora vamos ler juntos os 7. Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide vós também para a vinha. Sabe o que vai acontecer nessa conferência? Sabe por que é que o Senhor te trouxe aqui? Eu vou dizer agora. O Senhor quer contratar você. Amém? Fala isso aí para o irmão do seu lado. O Senhor quer contratar você. Muitos de vocês têm trabalhado muito para o mundo, trabalhado para suas coisas, seus afazeres humanos, mas isso não tem muito valor diante de Deus. Se você focar apenas na sua vida humana, construir um patrimônio humano, construir uma carreira humana, se tudo isso for para você mesmo, você corre o risco de se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Por isso que a proposta daquela encenação anterior é que você sim construa alguma coisa para você, com estudo, uma profissão, mas não só isso, é necessário servir a Deus, para que quando um dia você se apresente diante de Deus, você se apresente com alguma coisa em sua mão. E o Senhor está te contratando. Ele não para de contratar. Ele precisa de jovens engajados, comprometidos, focados para fazer a obra dele. Não é suficiente viver uma vida estanque à obra de Deus. É necessário se voltar para Deus. E aqui é interessante que ele foi saindo e contratando pessoas. E toda vez que ele saía, ele encontrava pessoas desocupadas. Jovens, o Senhor não quer ninguém desocupado. Não existe desemprego, não existe crise na obra de Deus. Deus quer contratar todos vocês. E o salário que o Senhor paga é alto, irmãos.
E quando você se envolve com a obra de Deus, sabe o que é que acontece? A sua vida muda, o seu nível espiritual muda. Isso aconteceu comigo, muito tempo atrás. Eu era um desocupado, apesar de muito ocupado. Trabalhava como a maioria, ou alguns de vocês trabalham, e um dia eu escutei uma palavra sobre SEAP. E eu não acreditava, não conhecia, não tinha uma visão do que era o SEAP. Eu trabalhava em uma empresa que talvez não fosse ficar milionário nunca, mas eu conseguia pagar todas as minhas contas. Tinha um carro à disposição, ganhava um bom valor, morava numa cidade que tinha um custo de vida baixo. Então, se eu fosse olhar só para o plano terreno, eu teria continuado, era melhor ter continuado lá. Mas um dia Deus me contratou. Eu fui numa reunião, fui numa conferência, e foi falado para mim, na minha experiência, sobre SEAP, e Deus falou muito forte no meu coração, e um dia eu larguei tudo para ir para o SEAP, sem saber aonde era o SEAP, o que eu iria fazer no SEAP, o que iria acontecer no SEAP, mas eu larguei tudo e fui. E não me arrependo não, viu? Foi muito bom. E desde lá que eu estou bastante ocupado, não sou mais um desocupado. Pela misericórdia de Deus, muitas coisas aconteceram. Então nós não podemos ser pessoas desocupadas, nós precisamos estar conectados com a vontade de Deus. Esses dias na conferência eu fiquei muito impactado com o testemunho que eu ouvi. Muito. Queria que todos vocês estivessem lá para ouvir aquele testemunho. As mensagens todas da conferência foram fortes, sem dúvida, mas aquele testemunho soou muito forte no meu coração. Foi um testemunho de uma advogada, uma médica e um fazendeiro. Eles estavam vivendo as vidas deles humanas, envolvidos, correndo na correria do dia a dia, na pressão do dia a dia, nas tribulações do dia a dia, nas conexões da terra. Mas brotou no coração de um deles o desejo de passar uma temporada, eu acho que 20 dias, 30 dias, fazendo uma viagem missionária. 30 dias só. Talvez as férias. E no início, o rapaz falou assim, não vou. E depois, Deus tocou no coração dele, ele falou assim, vou. E quando ele quis ir, as meninas que convidaram disseram, não vou. Resumindo, no final todos foram. Vocês não entenderam nada, né? Nem eu. Só sei de uma coisa, ele foi. E sabe o que aconteceu com ele? Irmãos, ele estava queimando na conferência. E aí quando ele abriu a boca, muita vida jorrou da boca dele. As experiências de vida, irmãos. Eu estava olhando para ele e eu fiquei olhando assim vários momentos na conferência e eu vendo assim como aquela experiência firmou as raízes dele no Senhor. Então ele estava queimando na hora do almoço, ele compartilhava da palavra, vi ele 2 vezes compartilhando da palavra. Na hora de revisar as mensagens, ele estava bem alegre, animado, dinâmico, focado. Depois eu vi ele lanchando, quando eu cheguei perto e escutei, o assunto dele era salvar pessoas, pregar o evangelho, ou seja, aquela experiência mudou a vida dele. Daí eu quero dizer uma coisa para você. Para as meninas e para os meninos. Uma experiência como essa pode mudar a minha vida e a sua vida. Fala isso para o irmão do seu lado. Uma experiência forte com o Senhor pode mudar a sua vida.
Só que aqui tem um grupo de pessoas desocupadas. E eu gostaria de ler alguns versículos que, de certa forma, servem de alerta para nós. Abra aí em Jeremias 48. E anote aí no seu caderninho que você ganhou. Jeremias 48, versículos do 9 ao 11. Diz assim, ó: dai asas a Moabe, porque voando sairá, as suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Então aqui nós vemos um homem, ou a experiência de alguém, ou de um grupo de pessoas. Na nossa experiência pode ser a experiência de alguns de nós, relaxado e despreocupado. Você sabia que muitos jovens não estão assim nessa zona de conforto, relaxado e despreocupado porque quer? Eu tenho certeza que alguns de vocês querem ter um coração quente, fervoroso, quer servir a Deus, quer ser, sabe, aquele padrão. Muitas promessas alguns de vocês já fizeram, mas aí vem essa pressão toda do mundo, a pressão toda do pecado, as exigências desse mundo que nós vivemos, e depois de um tempo, você vem na conferência, recebe uma injeção de ânimo, mas aí quando volta para a vida real, com o tempo você vai ficando relaxado, despreocupado, na zona de conforto. Porque o mundo não é fácil, mas vai ter saída. Segura aí, viu? Abra em Oséias, capítulo 7. Tem mais coisas que esse mundo pode fazer conosco, viu? Pode tentar. Oséias 7 e 8. Que fala da experiência de Efraim. Oséias 7, 8 diz assim: Efraim se misturou com os povos e é um pão que não foi virado. Só até aí. Então nós vemos alguém relaxado, despreocupado, misturado. E no versículo 9, no final fala assim: também as cães já se espalham sobre ele e ele não sabe. Outro sintoma aqui, cabelo branco é envelhecimento. Então Efraim está igual a Moabe, despreocupado, relaxado, zona de conforto, misturado e ficando velho. Essa é a forma que o mundo quer nos colocar. Mas o Senhor quer transportar você à glória. Por isso que nós estamos aqui na conferência. E não duvide da palavra, confie. Pode confiar. Porque o Senhor vai fazer essa obra na sua vida. Amém? Cada palavra que está sendo falada aí aos seus ouvidos, ao seu coração, creia, a palavra de Deus tem poder. Você crê nisso ou não? Por mais que você não veja algo aparente agora, mas toda vez que a palavra vai falando, elementos de vida, elementos de poder, elementos de transformação, elementos de nível mais elevado vai sendo infundido dentro da sua vida. E Deus vai fazendo a obra. Vai nos introduzindo na glória. Então a nossa vida é como uma carreira, né? Na verdade, nós estamos numa carreira cristã. Estava esses dias refletindo sobre essa questão de ser introduzido à glória. O irmão Pedro Dong, na conferência, falou o seguinte, que nós não seremos só introduzidos na glória
no final, nós já podemos ter experiências de ser introduzidos na glória dia após dia. Ou seja, nós estamos numa carreira assim, subindo uma rampa. Amém? E aí, irmãos, é muito importante essa questão da carreira. Queria ler com vocês Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Senhor Jesus, versículos 1 e 2. Diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, irmãos, a nossa vida cristã é como uma carreira. E aí, quando fala assim que a carreira está proposta, isso tem um significado. Não é que Deus está fazendo uma proposta para você. Eu tenho uma proposta para lhe fazer. Vamos saber se você aceita ou não essa proposta. Essa proposta é uma carreira e no final vai ter um prêmio. Não. O significado original dessa palavra aqui, proposta, é uma carreira posta à sua frente. Por isso que tem um hino nosso que diz assim, há à nossa frente uma carreira, um caminho para triunfar. E Deus já nos ordenou, aleluia, firmemente para Jesus, firmemente, pois, para Jesus e... Amém. Então, Deus propôs, colocou à nossa frente uma carreira. Está colocada aí à nossa frente, para mim e para você. Mas aí qual é o problema? O problema é que de um lado nós temos uma nuvem de testemunha que são os anjos, mas em certo sentido assim mais abrangente, essa nuvem de testemunhas nós podemos ampliar isso. São todos os irmãos que torcem por nós. Não é? Por exemplo, os irmãos preparam essa conferência maravilhosa, a equipe de apoio, os irmãos que vão dar as mensagens, a equipe de acolhimento, a equipe de música, a equipe de projeção. Tudo isso são pessoas que torcem pelo seu progresso espiritual. Os monitores, os irmãos que cuidam dos jovens das localidades, estão lá te empurrando. Você já teve experiência de alguém te pegar pelo braço e levar para a reunião da igreja? De alguém ligar para você e você está desencorajado e a pessoa insiste com você até o último estágio? E quando você resiste e não vai, alguém vai visitar você na sua casa, ou fazer uma reunião na sua casa. Sabe por quê? Porque Deus lhe ama. E também você tem um grupo de pessoas que te ama também. Senhor Jesus, quem se sente amado aqui, dê um amém bem forte, irmão. Eu me sinto amado na igreja. Fala isso aí, eu me sinto amado na igreja. Pergunta isso para o irmão do seu lado. Irmão, você se sente amado na vida da igreja? Aprenda a orar pelas pessoas que cuidam de você. Aprenda a agradecer. Seja grato pelas pessoas que cuidam de você, amém? Senhor Jesus, começando pelos pais, pelas mães, pelos irmãos responsáveis e por todos aqueles que incentivam e que cuidam. Mas não só tem coisa que impulsiona, tem coisas que atrapalham. E aqui na parte B do versículo, fala assim, desembaraçando-nos, estamos numa carreira, precisamos correr, e aí tem as dificuldades, que é o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Eu acredito que essas dificuldades aqui, todos nós enfrentamos. Pecado,
e peso. O tempo inteiro nos cercando. E aí vem de várias categorias. Tentando. Aí você se desvia de um, se desvia de outro, se desvia de mais um. Aí tem uma hora que você fracassa, mas aí o Senhor te levanta. Na conferência de adolescentes, nós tratamos de um tema bem delicado. Queria gastar só alguns minutos para falar sobre isso com os jovens também aqui. Porque tem a ver com pecado e tem a ver com peso. Nesses últimos dias, muitos filhos de Deus têm cometido suicídio. São pastores, são líderes, são jovens. E aí eu estava lendo alguns livros sobre isso. Por que está aumentando essa epidemia no meio dos filhos de Deus? E muitos casos são situações de pecado, que as pessoas que cometem, elas não conseguem crer que Deus perdoou e que Deus pode dar um novo começo. Aí eu estava lendo na palavra de Deus que Paulo, ele ficou preocupado com aquele irmão de Corinto. O irmão cometeu um pecado bem sério na igreja em Corinto. E aí Paulo, em 2 Coríntios, ele escreve e diz assim: para que esse irmão não seja consumido de excessiva tristeza, vocês precisam cuidar dele, acalentar, precisam dispensar amor em excesso. E aí, irmãos, eu queria ler com vocês um texto da Bíblia, 1 João, capítulo 1. Versículo 8. Leia comigo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. O 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Irmãos, tem uma coisa preciosa na Bíblia, é o perdão de Deus. Amém? Fala isso para o irmão do seu lado. Existe uma coisa preciosa na Bíblia. É o perdão de Deus. Sim, todo pecado traz a sua consequência. Não estou falando que não tem consequência. Mas, irmão, quando alguém se volta para Deus com um coração correto, Deus perdoa, Deus limpa, Deus restaura. O sangue precioso de Cristo tem o poder de nos limpar e de nos lavar de todo pecado. Quem crê nisso, dê um amém bem forte, irmão. E depois que você confessa, a partir daí toda acusação, ela não vem de Deus e precisa ser tratada com severidade. Apresentar para Satanás, que é o acusador, o sangue de Cristo. Senhor Jesus. Vamos invocar o Senhor? Ó Senhor Jesus. Mas sem dúvida o pecado é algo sério. E aí nós vimos em conferência passada que o pecado faz você tropeçar e cair. Mas o Senhor tem o poder de te levantar. O outro empecilho não é o pecado, mas é o peso. Enquanto você está nessa carreira, se você pecar, você ofende a Deus, tropeça e cai. É uma coisa.
Mas o outro empecilho é o peso. O peso não te derruba, mas faz você avançar devagar. Imagine você correr com 50 quilos na sua cabeça. Então, todas as pressões que nós sofremos, cada um de nós está dentro de muitos tipos de pressões. Isso é uma forma de abafar a nossa vida cristã, a nossa busca, o nosso serviço. E olhe, Satanás é expert em atrair o homem ao pecado ou atrair o homem para estar debaixo de opressão, de peso. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala que o atleta está correndo a carreira para obter um prêmio. Ele não está correndo sozinho, mas aí quando tem pressão sobre ele, ele não consegue correr rápido. Porque nós temos limites. Sabia que nós temos limites? Tem dia que a sua cabeça deve ser igual à minha. Não aguenta ir para a reunião à noite. Tá? Se você passar um dia inteiro resolvendo muitos problemas, à noite você está sem pique de ir para a reunião. Alguém já teve essa experiência aqui? Eu já tive. Levanta só a mão para ver se tem identificação. Ok. Aí a partir do momento que você não vai para a reunião, aí vem as acusações de Satanás. Fala assim, eita, tá vendo? E você deu seu nome, viu? Aí no outro dia, se você cair da lábia dele, você está pior. Então ele vai pressionando de todos os lados. E hoje em dia, eu até compartilhei isso também na reunião, que as pressões são diversas. Você pode trabalhar 8 horas por dia, muitos já trabalham aí 8 horas por dia, 9 horas por dia, gera uma pressão, tira seu ânimo, seu fôlego. Alguns jovens trabalham 8 horas de dia e quando sai do trabalho, tomam um banho rápido, quando dá tempo, e vão para a faculdade. Quando chega na faculdade, vão encher a cabeça de ideologias. A terra é plana, Deus não existe, o homem veio do macaco, e aí vai. Isso aí é tudo bobeira. Acredite em nada disso. É muito mais fácil você crer na Bíblia. Amém? Quem crê na Bíblia aí, deu um amém bem forte. É muito mais fácil você ter fé para crer na Bíblia do que fé suficiente para crer nessas bobeiras aí. Tem base nenhuma. E aí, você passa, imagina, segunda a sexta, nesse ritmo. Trabalha de dia e estuda à noite. Quando é no sábado, está só a misericórdia de Deus para ir na reunião. Mas nós temos um Deus poderoso que pode. Fala isso aí para o irmão do seu lado. Nós temos um Deus poderoso que pode. Porque existem algumas escapatórias que o Senhor já nos ensinou. Por exemplo, mesmo trabalhando, você e eu pode invocar o nome do Senhor constantemente. Quem sabe aqui invocar o nome do Senhor? Oh, Senhor Jesus. Pergunta, você pode invocar o nome do Senhor no seu trabalho, sim ou não? Sim. Você pode invocar o nome do Senhor na faculdade, sim ou não? Sim. Alguns vão ter que invocar em silêncio, né? Mas pode invocar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vai no banheiro e... Sim, porque eu tenho aprendido na vida que nós temos perfis diferentes. Tem alguns crentes que são briguentos, vão lá e invocam bem alto, na cara do professor de filosofia. Senhor Jesus! Mas tem outros que não gostam de conflito. Vai invocar em silêncio. Não importa se é em silêncio ou é audível, o mais importante é você invocar. Fala para o irmão do seu lado aí, o mais importante é invocar. Já que todo mundo... Vou dar outro bizu aqui.
Quem quer receber outro bizu aí, levanta a mão, eu quero. Já que todo mundo anda de celular, aproveite. Ande com fone de ouvido também, escutando louvor. Nós temos louvores maravilhosos na vida da igreja. E agora, irmãos, com 288, é só sucesso. E aí você está lá no ônibus escutando louvor. Você está assistindo aula, quando tiver, claro. Assistindo aula, não com o professor na sala de aula. Quando você estiver no ambiente na faculdade, está escutando louvor. Irmãos, o louvor também nos enche do Espírito. Nos alivia o peso. A questão toda é desfrutar o Senhor para você ter o seu peso aliviado. Abra aí em 1 Pedro 5. Quem está feliz em receber a palavra, dê um amém. Aleluia. Olha só que versículo maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 5. Senhor Jesus. Vamos ler os versículos 6 e 7. Olha só que beleza. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora, que tal você orar e ler o versículo 7 com o irmão do seu lado? Leia aí, ore e leia. Sentado mesmo, lançando sobre ele. Irmãos, nós temos que aprender a lançar sobre o Senhor todo o nosso peso, toda a nossa ansiedade e ter certeza, Ele cuida de nós. Em Mateus 11, 28, o Senhor faz um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, às vezes, é justamente para isso que Deus permite as pressões. É para que você perca a esperança em você mesmo e confie nele. É para você crer que existe um Deus acima de você, que está no controle de todas as coisas. Vai ter situações e pressões que nós vamos passar na vida, que nós vamos nos desesperar da própria vida, como Paulo passou. Para que você não confie em você, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. A questão toda agora é, você precisa saber, diante de uma pressão muito forte, aprenda isso. Deus quer estreitar a comunhão dele com você. Porque não é assim? Eu já falei na conferência passada. Não custa nada repetir. Posso repetir ou não? Vale a pena? Vê se não é assim. Está lá, jovem, homem ou mulher, até velho mesmo, viu? Está vivendo aquela vida assim, bem relaxada na igreja. Menino doido. Tem uns meninos doidos na igreja, né? Vou sentar na última fila hoje, bota a mão assim para trás, né? Não vou ficar negócio de orar e ler. Vou cantar hoje não, hoje eu estou na bad. Na bad, né? Hoje eu estou de mal. E aí vai vivendo 1 mês, 2 meses assim. Aí de repente aparece uma dor aqui. Vocês lembram, né, da história da dor? Aparece a dor, aí vai no médico, sai o exame.
Quando sai o exame, daí o médico olha ali naquela lâmpada, diz assim, ó, vai ter que refazer o exame, porque tem uma mancha estranha aí debaixo do braço. Pronto. O cara se converteu na mesma hora. Já pega o telefone, entra no grupo da igreja, que faz uns 6 meses que não manda mensagem, ele diz assim, amados irmãos, por favor, ore por mim, deu uma alteração no meu exame. Beleza, é só isso que Deus quer. E se o médico fizer o exame novamente e constatar, não precisa ser maligno não, é benigno, vai ter que fazer só uma intervençãozinha aqui, pronto. Pode o Senhor voltar que Ele já reina. É o primeiro que chega em todas as reuniões de oração, partir do pão, Ele quer servir na mesa, Ele quer limpar o local, Ele quer espanar o telhado do local, enquanto Ele tiver força. Então às vezes pressão é bom, sabia? Quem crê que pressão é bom? Dê um amém aí bem forte. Às vezes você está meio folgado, aí Deus permite a pressão para você se converter. Vou fazer uma pergunta. Vai precisar de manchinha ou vamos reagir? Vamos dar uma invocada aí bem forte de convertidos? É isso aí. Então as pressões que nós passamos na vida, muitas vezes é Deus nos chamando. Porque nós nos desviamos facilmente. Aí Deus quer chamar de volta. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E aí de pressão, idas e voltas, essas situações todas vão nos tornando pessoas resilientes. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Pessoas resilientes. E aí foi dado o exemplo aqui, outra conferência. Uma pessoa resiliente é aquela que passa pela pressão e quando passa a pressão, ela volta de novo para o estágio inicial. Então Deus vai preparando todo esse processo, vai acontecendo em nossa vida, para nós sermos resilientes. E Ele também nos encoraja na palavra, para que haja perseverança em nossa vida. É uma carreira longa, precisa de perseverança. E uma coisa que te deixa forte, irmãos, é a prática da palavra atual. Quem já ouviu falar aqui de palavra profética? Quem já ouviu? Levanta sua mão para me entender. Palavra profética. Existe profeta na igreja, sim ou não? Deus tem falado na igreja, sim ou não? Você tem direção na igreja, sim ou não? Você se sente seguro na igreja ou não? A igreja é maravilhosa, irmãos. A igreja é maravilhosa, tem os seus profetas que dá para nós o quê? Direção. Tem um versículo que eu gosto muito, está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Pedro 1, 22, que diz assim, ó, tendo, vamos ler juntos? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Nosso problema é com o nosso espírito. Onde é que nós temos problema? Com a nossa alma. Nós precisamos transformar, é ou não é? Precisamos purificar essa alma. Muito bom. Uma coisa maravilhosa que purifica a minha alma e a sua alma é a obediência à verdade. E essa verdade aqui é a que está em 2 Pedro 1, 19. Leia comigo. Senhor Jesus, invocando. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 2 Pedro 1,19 diz assim, ó. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva
nasça em nosso coração. E aqui vai mostrar que essa palavra profética, essa palavra das Escrituras, não vem de elucidação humana, mas é o próprio Deus que fala através dos seus profetas para edificar a sua igreja. Irmão, é maravilhoso. Até o final dessa conferência, muitas direções, muitas coisas serão faladas. Por exemplo, eu olho agora aqui para todos vocês e percebo que alguns de vocês já têm cara de ser apista. Mas calma, vai chegar a vez, nem agora não, viu? Eu estou só acendendo assim o flash. Eu quero só lhe dizer uma coisa: quando Deus tocar no seu coração na hora certa, Deus vai fazer aqui, os irmãos vão falar. É a palavra profética sendo direcionada para você. Se você atender, a sua alma vai ser purificada. Nesse ano de 2020, as igrejas irão sair para conquistar novas cidades. Muitos irmãos saindo na comportagem dinâmica, isso também vai ser falado em 2020. Quando Deus falar na sua localidade, é a palavra profética sendo direcionada para você. Você precisa ser o primeiro a atender, para a sua alma ser purificada. Então alguns vão para o CEAP, outros vão sair na expansão, outros vão fazer comportagem dinâmica, vão estar orando pelas pessoas. Por exemplo, o encargo agora, né? Você pode ficar em pé aí, garoto? Você? Vem cá. Você? Não, esse aqui, ó. Você? Não, o de trás, camisa preta. Vem cá, aqui na frente, por favor. Rapaz, você fugiu até para vir aqui na frente. Vira só para lá, um pouquinho. O que é que está escrito na camiseta dele? Não escutei não, está abaixo. Obrigado, viu, irmão? É só para... Talvez boa parte de vocês ainda não tiveram essa experiência. Porque tem vergonha, né? Eu entendo. Às vezes também tem vergonha. Você entra, às vezes tem... Deus está direcionando isso para a sua vida. E Deus está falando diversas vezes que você e eu peguem o encargo. Coisas incríveis Deus pode fazer através desse projeto. Posso orar por você. Talvez muitas respostas que você está precisando ouvir de Deus vai vir quando você atender a palavra profética. Talvez muitos de nós vai sair para orar pelas pessoas e a restauração vai acontecer em nossa vida. Quem crê nisso? Dê um amém bem forte. Fala para o irmão do seu lado: quando você obedece a palavra de Deus, Deus restaura a sua vida. Quem crê nisso, dê um amém bem forte, irmão. Foi assim que aconteceu na vida de muitos de nós. Muitos irmãos estão tendo experiência nessa área. Sai de casa para orar pelas pessoas. Quando volta, é ele que recebeu, foi ele que recebeu a salvação. E isso faz com que Deus prospere, que a gente prospere também. E por fim, eu quero ler 3 versículos. Abra aí em Atos 14, porque hoje nós temos passado por muitas situações, mas irmãos, Deus vai nos transportar à glória. Você crê nisso ou não? Desde essa conferência, Deus vai transportar você à glória. Degrau após degrau, você vai subindo, 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 subindo. Quem crê? Olha só, Atos 14, 22, diz assim, leia comigo: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Quem quer reinar, dê um amém bem forte. Amém. Vai passar por pressão e tribulação, mas vale a pena. Amém. Vale a pena. Amém. Vale a pena. Amém. Vale a pena. Amém, amém irmãos? Amém. Romanos 8. Versículo 17 e 18, diz assim: ora, vamos ler juntos? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em... E ainda, 1 Pedro, último versículo, 1 Pedro 4, versículo 13. Que diz assim, vamos ler juntos. Pelo contrário, vamos ler o 12 e o 13. Amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Amém, irmãos? Nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por pressões, vamos passar por muitas intempéries em nossa vida, mas no final, aquele que começou boa obra em nós, há de findar. Aquele que começou boa obra em nós vai completar. Aquele que começou boa obra em sua vida vai completar. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Por isso, irmãos, persevere. Aconteça o que acontecer, não se afaste da vida da igreja. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Gostaria de orar por todos vocês. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado Senhor, obrigado por estarmos na conferência, obrigado porque estamos sendo transportados à glória. Ó Senhor Jesus, abençoa cada irmão e cada irmã, continue dispensando o Espírito de vida para o interior de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, nos torna pessoas resilientes, pessoas habilitadas para fazer a Tua obra, Senhor. Oh, Senhor Jesus, sustenta cada jovem diante das pressões da vida. Que haja um foco na vida de cada um de nós. Nosso foco é o reino. Nosso foco é sermos transportados à glória. Nosso foco é reinar com o Senhor. Oh, Senhor Jesus, que nós possamos ser perseverantes, correndo essa carreira e olhando firmemente para o Senhor. Abençoa cada irmão e cada irmã. Jesus é o Senhor. Amém? Já que nós estamos de pé, vamos fazer pequenos grupos. É compartilhar aqui? Então podemos sentar. Amém? E aí os irmãos vão chamar alguns para compartilhar aqui na frente.